Acabei me formando em História e depois continuei na Sociologia e depois na História no doutorado, mas passei pela Economia na graduação, só que não terminei, estava no último ano. Não sei se para o bem ou para o mal do Brasil, mas agora... mas as pessoas sempre gostam de fazer piadas, os amigos e tal. O pessoal diz assim, o noticiário muitas vezes, nós somos uma crise econômica no Brasil. Aí a gente olha o crescimento do PIB. Do 2023 e 2024, crescimentos expressivos, muito acima do que tinha sido imaginado do janeiro daqueles anos, né? Em dezembro, houve uma surpresa em relação ao crescimento em 2023, 2024 e parece que em 2025, não sei, a gente não é pitonisa, não sabe o que deve ocorrer. Então, há um crescimento do PIB relativamente significativo em 3 anos consecutivos, positivo e tal, né? Por outro lado, a taxa de desemprego do primeiro trimestre, ela foi a menor da série histórica, né? Aumentou a massa salarial. Há alguns problemas em relação à inflação, mas especialmente a inflação de alimentos. Alguns dizem assim, olha, alguns economistas, não, nós temos um período de relativo equilíbrio do crescimento econômico, vamos crescer também em 26. Outros falam, não. Está criando uma bomba que vai estourar em 27, pobre de quem foi eleito em outubro de 2026 presidente da República. Você ficaria, se fosse, eu sei que você falou a questão binária, que no Brasil hoje tudo é binário, né? Mas nessa questão binária, você ficaria com esse otimismo de alguns que o Brasil vai crescer 2% esse ano e algo parecido em 26, ou aqueles que falam, olha, esse crescimento é ilusório, não tem bases efetivas, bem fundadas, bem estruturadas. Em 27 a dívida pública vai estourar e aí teremos uma crise. Você ficaria como? Eu estou com uma cabeça mais construtiva no seguinte sentido. Sim. Parte do crescimento, ele é artificial, fruto dos estímulos governamentais, dentro e fora do orçamento, que a gente fala muito que está no orçamento, mas tem muita coisa fora do orçamento. Sim, mas tem também um país que depois de uma crise longa, né, no governo Dilma, uma recessão longa, aqui eu vou fazer uma analogia com a medicina, quer dizer, a gente ficou 2 anos numa UTI, né? É um país que contraiu o PIB 8% num longo período. A gente saiu com uma capacidade de crescer, usando o jargão dos economistas, um potencial de crescimento que foi aniquilado ali. É o paciente que ficou 2 anos na UTI, não vai sair saltitante, né? Sai fraquinho, atrofiado. Bom, nós desde 2016 somos um país que, com diferentes presidentes, a gente está tendo reformas estruturais. Claro que deveria ser muito mais ambicioso. Mas o fato é que você vai tendo efeito cumulativo dessas reformas, então eu realmente acho que a nossa capacidade de crescer, a musculatura do país está aumentando. Então eu realmente acho que uma parte disso é fruto de reformas. Eu vou citar aqui algo que, um par de reformas aqui, que a gente consegue enxergar um pouco mais os ganhos, que são as reformas trabalhistas do governo Temer, que ajudaram a aumentar, né, a provavelmente reduzir o desemprego de forma estrutural, aumentar a empregabilidade das pessoas, reduzir o desemprego estrutural. Então, acho que tem coisa acontecendo, então eu não acho que a gente está ali à beira de um precipício. Por exemplo, em 2015, o debate, a conversa dos economistas era assim, a gente sabe que vem uma recessão, em 2014, a gente sabe que tem uma recessão, só não sabemos o tamanho dela. Não é isso que a gente está vivendo hoje. Agora, é claro que a questão fiscal, se não minimamente equacionada, não equacionada no sentido de rapidamente conseguir gerar um superávit nas contas que vai estabilizar já a dívida pública. Claro que isso não vai existir, a gente está falando de um ajuste de 300 bi, sei lá o quê, esquece, isso não vai acontecer. Mas que mostre o norte. O paralelo que eu faço é a transição do governo Dilma para o Temer. O Temer não tinha feito nenhum ajuste ainda, não tinha nenhuma reforma aprovada, não tinha a regra do teto, e mesmo a regra do teto, o ajuste embutido era limitado, que era muito mais a questão da indexação, a vinculação dos gastos de saúde e educação, a receita que voltou, né, com o arcabouço do atual governo, mas enfim, não tinha ajuste fiscal nenhum, e a gente viu
os preços, né, o dólar, expectativa de inflação, tudo melhorando. Os sinais vitais da economia todos melhorando em função de se enxergar um norte, um compromisso de arrumação das contas públicas. Então, é isso, essa variável é essencial para a gente discutir o que vai ser 27. O próximo presidente vai ter esse norte, porque ele vai ter que chegar discutindo uma nova licença para pagar precatórios fora das metas, fora do orçamento, vamos dizer assim. Porque o atual governo conseguiu, para corrigir o problema ainda do governo anterior, né, dos precatórios, conseguiu uma licença para pagar esse volume acumulado, sem isso estar dentro da regra do arcabouço fiscal e sem isso estar na meta de superávit que foi ali o compromisso, ou de resultado primário que foi o compromisso. 2027, essa licença acaba. Então, o próximo presidente, ele tem uma meta fiscal mais ambiciosa, 0,5% do PIB, tem os precatórios, tem as despesas que só crescem e um arcabouço que não para de pé. Então, veja que ele vai ter que chegar já negociando tudo isso com o Congresso. E para que isso seja palatável, porque ele não pode pedir só licença para gastar, ele vai ter que prometer algum ajuste. Agora, veja, apesar de tudo, eu acho que esse cenário é o mais provável. Que a gente vai conseguir não fazer o ajuste, mas trazer de novo esse norte. Por que eu tenho uma visão construtiva em relação a isso? Um ponto que o Padovani já falou, que é hoje, esse debate está na política já. Quando a gente vê, você fala, ainda que seja, mas é para inglês ver, é só simbólico, não importa. Na hora que a gente vê o Congresso, o presidente da Câmara falando, olha, vamos voltar a discutir reforma administrativa, tá? Olha, tem aqui uma agenda, né, a classe política falando de uma agenda para contenção de despesas. Então, eu acho que a gente, aos poucos, vai construindo esse caminho e eu acho que o próximo presidente, quem quer que seja, claro que num quadro de renovação, essa tarefa é muito melhor. Né? O presidente Lula, num cenário de reeleição, ele vai ter muitos problemas. E ele vai ter que fazer uma virada política nessa agenda que eu acho que ele não consegue. Mas, enfim, num quadro de renovação, que, para ser sincero, eu acho mais provável, mas, enfim, fica muito mais fácil a gente ter esse norte do que é uma agenda de ajuste. Paulatino, enfim, ninguém está falando que da noite para o dia vai conseguir resolver isso. Essa é uma agenda que vai ter que ser... Sabe, como é que chama aquela corrida? Um passo bastão para o outro, como chama? Eu sei. Revezamento. Revezamento. Vai ter que ser assim, um passo para o outro. Lamentavelmente, o atual governo cometeu alguns retrocessos, como também houve no anterior, mas a gente precisa avançar nisso. Agora, de novo, eu tenho uma visão construtiva, porque eu acho que esse tema da contenção de despesa, ele está cada vez mais se colocando na política. Deixou de ser assunto só de economista. Economista falando, despesa, despesa, despesa. Não, eu vejo a classe política começando a discutir. Padovani. Vou falar a mesma coisa de modo diferente. São 3 comentários que eu faria. Hoje, por coincidência, eu estava lendo um artigo do Pedro Malan, de 1977. E ele comenta ali como que foi a política, é um texto clássico, ele comenta como foi a política econômica da ditadura, ali no começo dos anos 70. E ele fala, olha, essa combinação de uma expansão global com estímulos fiscais monetários resulta em pressão inflacionária e desequilíbrio externo. A gente viu exatamente essa história nos anos 2000, né, até 2010. Aí você fala, bom, estamos vendo de novo, né? Você tem estímulos fiscais monetários, a economia aquecida, gerando uma pressão inflacionária. Então, será que a gente está sempre se repetindo? A resposta é não. A resposta é não, e que me deixa otimista, porque a gente está avançando institucionalmente. A grande diferença, primeiro que a gente não tem um quadro global exuberante, mas eu acho que a grande diferença nesse ciclo é que a gente tem um Banco Central independente, que bem ou mal segura a onda. A inflação tem dificuldade de queda, tal. Nós economistas estamos todos críticos, mas o fato é que a inflação está operando 5,5%, 4,5%, que é um dos níveis mais baixos em 20 anos. Então, bem ou mal, a gente consegue segurar. Então, meu primeiro comentário é que somos um país diferente, porque avançamos, né? O segundo comentário,
um pouco como a Zena falou, eu acho que assim, as agendas se impõem. Os governos não chegam lá e falam, bom, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Não. Você tem um problema para resolver. E aí eu acho que como aconteceu com a reforma tributária, vai acontecer com a questão fiscal, que é, depois de um debate público, como a gente tem visto, alguma coisa vai ter que ser feita. Eu diria que isso não vai acontecer numa canetada da noite para o dia, mas é uma agenda que, para mim, ela vai evoluir ao longo dos próximos anos. E aí, certamente, essa é a principal tarefa do próximo governo. E um último comentário também, um pouco repetindo o que a Zena disse, isso não significa dizer que qualquer governo vai entregar os mesmos resultados. As trajetórias vão ser diferentes. E o que diferencia uma trajetória da outra? Credibilidade, reputação. Então, quando você tem credibilidade, os mercados financeiros antecipam os ajustes, porque acreditam. Né? Quando você não tem reputação, você tem que ganhar reputação. E como você faz isso? Você tem que ser muito mais duro, fazer mais do que deveria, muito mais rápido. Bom, aí você olha, será que vamos supor que o Lula ganha a eleição. Será que o Lula, que liderou uma agenda pública a favor do gasto, vai mudar da água para o vinho? Os mercados não vão acreditar. E aí é pressão no dólar, pressão na inflação, pressão nos juros. Então, de um lado, com reputação, você pode ter um ajuste fiscal que, ao final do dia, gera crescimento, porque ele corta gastos, mas aumenta a confiança, reduz juros, favorece o crescimento. Ou você pode ter um cenário de um ajuste fiscal recessivo, porque além de você controlar a expansão do gasto público, você não vai ter a seu favor um choque de confiança nem redução de juros. Então, eu acho que eu sou otimista, porque eu acho que o Brasil vem evoluindo. A autonomia do Banco Central é uma diferença importante em relação aos outros ciclos. Sou otimista porque a sociedade tem se colocado na definição de agendas. Isso vai acontecer de novo. E aí a minha dúvida só é o custo desse processo. Ele vai acontecer de um jeito mais custoso ou menos custoso. Gabriel, por favor, quais são as suas considerações aí? Com o que o Padovani falou sobre quando o executivo tem uma agenda, né, e como é que isso faz preço, né, como é que as coisas avançam quando você tem um executivo convicto do que tem que ser feito. Ele mencionou a autonomia do Banco Central, que é uma conquista enorme aí do Brasil. E se a gente for pegar a quantidade de reformas que foram feitas durante o governo Temer e também no próprio governo Bolsonaro, a gente talvez tenha o período de maior reformas da história do Brasil. Né? A gente aprovou não só a autonomia do Banco Central, mas também o marco legal do saneamento, a TLP, reforma do ensino médio, enfim, uma série de reformas foram, marco legal do saneamento já falei, né? Enfim, muitas reformas foram aprovadas nessa janela, mesmo com o Temer com uma popularidade muito baixa, né? Mas compartilhou poder, montou ministérios dividindo poder com o Congresso e conseguiu aprovar bastante coisa. Então eu concordo bastante nesse sentido de que quando o Executivo tem uma agenda, tem convicção, as coisas acontecem. Um outro comentário que eu acho válido de fazer é que o fiscal, né, o equilíbrio das contas, ele é um meio, né, ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio do caminho para você atingir outros objetivos. E aí, se você olhar a experiência internacional, você vai ver que nenhum país saiu da renda média, né, dessa armadilha da renda média, que o Brasil é case mundial, né, case global, está nessa armadilha da renda média desde a década de 60. Nenhum país saiu dessa armadilha sem ter as contas minimamente organizadas. Então, quando a gente fala de contas minimamente organizadas, é para você conseguir tocar várias outras agendas que são importantes também, mas com as contas desarrumadas você não tem fundamento macroeconômico minimamente equilibrado para poder tocar essas outras prioridades, né? Como agenda de pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, só para dar um exemplo relevante, né? Principalmente na atualidade. Então, acho que depende muito do executivo. O fiscal, ele é um problema, mas, de certa forma, eu concordo também que, eu concordo, sim, o tom otimista para o futuro, apesar da quantidade de problemas que a gente tem, né? A gente está
está falando bastante deles aqui, basicamente porque eu acredito que seja fácil de resolver. Se você tiver um governo minimamente competente, com disposição, com convicção do que fazer, se você mexer em 4 alavancas no fiscal, regra do salário mínimo, vinculação de saúde e educação, fazer uma reforma administrativa, a gente tem mais de 300 carreiras, 60 dias de férias, um limite remuneratório do serviço público que não é cumprido nem pelo judiciário. Enfim, se você mexer em 4 alavancas, você endereça o fiscal, esse ponto que a Zênia comentou, e o Padovani também, de que o mercado antecipa, né, esses efeitos de médio e longo prazo, porque você tem credibilidade, ele se materializa, né, o mercado de fato antecipa, e aí as coisas começam a acontecer. Então, tem muito problema, porque infelizmente a gente, o horizonte político, né, desses agentes políticos que nós temos no momento é curto, mas se a gente tiver um representante, né, um ator político com um mínimo de visão de país, a gente consegue com a relativa facilidade endereçar esses temas fiscais e aí começar a olhar para outras agendas, como, né, de custo do Brasil muito alto, de reduzir o gargalo de infraestrutura, reduzir essa insegurança jurídica que é enorme, só aumenta no Brasil. Enfim, a gente tem muitas agendas, o Brasil tem um potencial enorme de desenvolvimento socioeconômico, mas precisa fazer o básico. O básico começa pelo fiscal, não termina com o fiscal, mas começa pelo fiscal. Nós estamos indo para o final do nosso encontro, quando a conversa é boa, passa rápido. Então, eu queria que, por favor, eu sei que são questões complexas, mas que em cerca de 1 minuto fosse possível, aquela concisão que é difícil da gente ter, especialmente de origem latina, né? Porque no caso da história, que é a minha área, quando faz uma pergunta, alguém vai à Grécia Antiga para responder uma pergunta contemporânea, né, que está ocorrendo hoje. Mas sem cair nesse exagero, pegando uma questão sua, Zênia, dá para ser otimista com o panorama do Brasil hoje no campo econômico? Eu não gosto da palavra otimista, porque como o Brasil tem sempre um ciclo econômico um pouco acidentado, está melhorando. Então, às vezes passa uma ideia de que vai dar um caminho, né, tranquilo, e não é. E a gente precisa acelerar, esse é o diabo, assim. A gente não é só fazer reforma, tem que ser num ritmo mais rápido, né? Quantos talentos a gente está perdendo, quanto que a gente perde de capacidade de crescer por causa de violência, por causa de um Estado que não consegue, né, garantir, né, qualidade de serviço público. Mas tem 2 coisas aqui, né, que eu acho que eu gostaria de destacar. 2 ingredientes aqui muito diferentes, mas só para, né, nas reformas previdência, trabalhista, ou mesmo agora tributária, se bem que era um tema distante da sociedade, a gente não teve protesto, a gente não teve uma sociedade que se opôs frontalmente e não teve nada disso, não é França que foi todo mundo para a rua. Então, a gente tem uma sociedade que, se você explica por que está fazendo, né, a sociedade adere. Então, primeiro ponto. Do ponto de vista de apoio da sociedade, eu acho que vai ser possível ter energia, capacidade de conter grupos que se organizam e têm capacidade de, né, bloquear reformas. Eu acho que dá para fazer isso, primeira coisa. Segunda coisa, é um tema totalmente diferente, a gente tem que lembrar que o Brasil está bem posicionado nessa questão da agenda de transição verde. A gente pode ter muitos ganhos, por exemplo, no mercado de carbono. A gente está numa posição muito favorável, mas a gente precisa ter regras do jogo mais estáveis, um país mais arrumado para a gente conseguir, de fato, se beneficiar desses ganhos que podem vir, por exemplo, né, no mercado de carbono. Padovani. Vila, eu sou um cara que veio dos anos 70, né? Então a gente vem melhorando, quando chega na beira do precipício, quando tem uma crise, o Brasil vem avançando institucionalmente. Eu acho que não vai ser diferente agora. O que me deixa animado é que, assim, existe um debate, né? Eu acho que o que está acontecendo com o IOF é muito importante, é muito simbólico, uma liderança do Congresso propondo soluções. Então, eu acho que a gente vai dar um passo além, a gente vai avançar. O
problema é que, como a Zena falou, a pauta de temas, né, de problemas para serem enfrentados é gigante. Então, a gente tem que, assim, eu acho que a gente vai avançar, mas ainda sempre num ritmo muito lento, muito gradual, uma sociedade complexa, muito heterogênea, e as definições de agenda dependendo ainda muito de problemas concretos, visíveis, como é o caso da dívida pública hoje. Então, acho que a gente vai avançar, mas realmente temos uma agenda muito grande para enfrentar ainda. Gabriel. Eu diria que a gente está num ponto, talvez, histórico aí, do futuro do Brasil, porque, ao mesmo tempo que, eu disse ainda há pouco, né, acho que tem 4 alavancas que, se você mexe, você endereça a questão fiscal, mas acho que tem outras questões que preocupam um pouco. O nível de corrupção e de violência no Brasil são muito altos, né? O Brasil, sem querer parecer alarmista, mas eu tenho a percepção de que o Brasil está caminhando a passos largos numa situação preocupante, difícil de reverter se nada for feito, nenhuma decisão for tomada rapidamente. É uma situação onde isso é um narco-estado. A gente vê o poder paralelo se apropriando de várias instâncias do setor público. A gente vê isso a nível municipal, a nível estadual, enfim, em várias esferas de poder. Eu acho que isso é uma preocupação bastante grande. A organização criminosa, ela aprendeu e está entrando no Estado, nas teias do Estado. Isso me preocupa bastante, mais até, eu diria, do que a situação fiscal, porque, como eu falei, é relativamente fácil de resolver. Mas eu diria que essa questão da insegurança jurídica e esse problema institucional relacionado à incapacidade, falta de inteligência aí das instituições da polícia, lato sensu, me preocupa bastante, que pode ser uma limitação para o Brasil sair dessa armadilha de baixo crescimento, né, da pobreza que nós estamos há décadas.